Como é que eu me envolvi com as cartas dos anjos? Olha, foi assim, eu não conhecia a carta dos anjos, mas eu já estava envolvida na área holística. E eu não queria nada, na verdade eu já tinha umas cartinhas lá que eu trabalhava, mas nada sério. Aí eu fui para o Brasil e encontrei com a minha cunhada, e a gente estava andando na praia, né. E na praia ela, falou assim: "Escuta, você que trabalha com a parte holística, tem umas cartas maravilhosas chamada Carta dos Anjos. Eu comprei, mas estou tentando ler, mas está difícil para mim". Eu falei: "Ah, eu podia dar uma olhada, parece ser interessante essa Carta dos Anjos, né". E, assim, fui na loja com ela, né, a gente chegou em São Paulo e a gente comprou lá as cartas. Ela já tinha um set e eu comprei um. E aí, eh eu comecei a ler as cartas, comecei a entender como é que funcionava e comecei a ler, mas eu comecei a ler sem estar me preocupando muito com o que se ia dar certo, se não ia, se dava para ler. Para mim era mais, assim, um divertimento. Estava aprendendo, eu sou muito curiosa, eu gosto de pesquisar muito. Então eu comecei a aprender aquelas cartas lá. E aí eu vim para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, eu comecei a ler para as pessoas, um pede, outro pede, eu lia em português, eu lia em inglês, e achava que era bobagem aquilo, que eu estava só treinando e me divertindo. Só que depois de uns meses, as pessoas começaram a me dar um feedback, né, dizendo assim: "Olha, eh o que você falou, deu certo". Deu certo. O que você falou está acontecendo. E eu fiquei assim meio: "Nossa, será que são as cartas, né?". Aí eu comecei a prestar mais atenção. Comecei a prestar mais atenção e quando eu lia, eu já começava a perceber que não era só as cartas. Tinha uma tela mental que aparecia na minha mente com o que ia acontecer com aquela pessoa, através da guia das cartas. Quer dizer, as cartas era só um ponto, um foco mental. O que realmente, eu estava lendo era a áurea da pessoa. E eu estava lendo a áurea dela e vendo as possibilidades. De acordo com as escolhas dela, o futuro ia ou não acontecer. Então, por exemplo, se ela escolhesse, certos caminhos, ela ia acabar acontecendo certas coisas. Então eu comecei a perceber que eu comecei a ver as possibilidades, mas não necessariamente que fosse acontecer aquilo. Era como se fosse um aviso. Se você seguir esse caminho que eu estou vendo aqui, vai acontecer isso. Porém, se você deixar de fazer isso e fizer de maneira diferente, aí então vai ser um outro caminho. Então aí eu comecei a perceber que eu tinha capacidade de ver como se fosse um oráculo, o futuro das pessoas, mas não é bem futuro, é as reações, as ações e pensamentos ou a vibração que a pessoa estava. Então, nessa vibração aconteceria isso, na outra vibração, então eu comecei a perceber que eu tinha a habilidade de ver várias linhas do tempo, de acordo com o que a pessoa estava vibrando naquele momento. Então, por exemplo, depois daquela leitura, eu falava: "Olha, essa leitura vale do jeito que você está hoje, mas se você for, voltar aqui e algo muito importante acontece na sua vida e algo modifica na sua vida, ou você toma uma atitude, assim, hã, mais interessante para sua vida, coisa que você não tinha coragem de fazer antes, aí sim, outra coisa vai acontecer. E se você voltar daqui a uma semana, a leitura vai ser, um pouco diferente, por causa da sua vibração, da sua maneira de pensar e das atitudes que você tomou em relação àquilo. Porque primeiro vem o pensamento,
Vem a ideia, o pensamento e depois é que vem a ação, ou o que a gente chama de livre-arbítrio. Livre-arbítrio a pessoa tem, ela pode agir de várias maneiras em relação ao mesmo a mesma percepção da do que está acontecendo com ela naquele momento, né, porque a pessoa, quando acontece algo com a pessoa, o que ela a reação dela só depende dela. Ela pode olhar um evento e achar que ela é vítima, por exemplo, e ter certas atitudes que vai levar a algumas consequências. Ou ela pode, ter coragem de olhar de frente para aquele problema e resolver. E aí é uma espécie de empoderamento. Então, se ela tem empoderamento, ela muda o destino dela. Então, isso é mais ou menos o tal do livre-arbítrio. Nada mais é do que a escolha que você faz em relação ao que você vê de fora, que na verdade é um espelho do que acontece dentro de você. Então, é tudo relativo à sua percepção e os próximos acontecimentos que vão ocorrendo no exterior, na verdade, é um reflexo daquilo que você já está sentindo dentro e como você está vibrando. Mas é o que as pessoas chamam de destino, não existe destino. É uma sequência de ações e decisões baseada na percepção da realidade. Então, de acordo com a percepção, você vai ocorrendo a sequência dos eventos, que é um reflexo da sua própria vibração naquele momento que você tomou a decisão, e você refletiu e tomou a decisão do que você faria. Então, é muito difícil dizer o que é certo e o que é errado naquele momento que você fez. A pessoa pode se livrar da culpa, porque muitas vezes o que a pessoa fez naquele momento é o que ela tinha, era o que ela conseguia fazer, baseado nas informações que ela tinha naquele momento e na vibração que ela estava. Agora, por falar em vibração, essa vibração que a pessoa está depende muito também das experiências anteriores dela, de uma vida inteira, né? Desde o momento da concepção, desde o momento que o espírito decide entrar naquela experiência humana, da concepção, até o momento em que ela tinha que tomar aquela decisão. E muitas vezes, entre aquele ponto inicial e este ponto, tem vários pontos traumáticos para aquela alma, para aquele espírito, né. Alma não, porque a alma é ainda o acoplamento do espírito no corpo. Mas o espírito, ele já foi meio que moldado e, vamos dizer assim, está cheio de blind spots, né, pontos cegos que, devido às experiências e aos traumas, que o leva naquele ponto a, às vezes, ter uma visão meia turva do que realmente ele poderia fazer de melhor. E ele faz o que é melhor para ele naquele momento. Então, o livre-arbítrio leva a pessoa a, a fazer decisões que, no final, ela tem que arcar com as consequências. Mas as consequências, muitas vezes, é baseado já numa visão turva. Por que a visão estava turva? Porque já vem com trauma desde o início, né. Então, a gente vai falar um pouco desses traumas, inclusive esses traumas, eles foram, meio que desvendados, não, são estudados e curados através de uma técnica que chama IOPT, que é a terapia do psicotrauma. Então, tem muita coisa que dá para fazer para reverter as decisões, a reverter as consequências, tanto na vida financeira, como nos relacionamentos, e na vida financeira, relacionamentos e na saúde da pessoa. Pode ser completamente diferente se ela voltar naqueles pontos traumáticos e meio que desvendar, resolver onde a mente ficou parada e com a visão turva. Uma vez que você libera, fica em forma de energia. Uma vez que você libera essa energia, aquilo parece que solta a linha e você vê com mais clareza, e aí você não repete um padrão de erros que você vinha fazendo desde o início do trauma.